Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos os assessores, colaboradores, do tema da ciência, inovação e tecnologia, a turma que faz impulsionar, criando essa cadeia de um projeto de sinergia, e a Comissão de Ciência e Tecnologia tem esse papel de estar conduzindo e colaborar. Quero agradecer e fazer parte da mesa José Vicente Pimentel, do CDV, nos honrar com, além da presença, embaixador. Por favor, participe aqui da mesa conosco. Quero registrar a presença de Fábio Oliveira, presidente da Tec Vitória, Marcílio, da Fábrica de Ideias, Franco Machado, diretor da FINDES, Eneida, secretária executiva da Bacesp, André Romero, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFES. Então, dados o registro, estou declarada aberta a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e peço ao nobre vereador Kleber Félix, ao vereador Max da Mata, que nos abrilhanta com a presença, sempre tem colaborado, tem dado sugestões importantes para a cidade, principalmente nessa temática. Kleber Félix, por favor, a leitura da ata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 9ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Comissão de Ciência e Tecnologia. Aos 12 dias do mês de outubro de 2017, às 14h30 no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 9ª reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia da 8ª legislatura, dessa 8ª legislatura, com a abertura do excelentíssimo vereador Davi Ismael, presidente, excelentíssimo senhor vereador Kleber presente, o excelentíssimo vereador Kleber Félix, justificadas as ausências dos excelentíssimos vereadores Denil Silva e o Anderson Marinho. A ata da reunião anterior não foi lida, nada mais havendo a tratar, o senhor vereador Davi Ismael agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões permanentes, lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo excelentíssimo senhor vereador, membro dessa comissão. Para 18 de outubro de 2017. Lido a ata, senhor presidente. Senhor vereador Davi Ismael, vereador Kleber Félix, há alguma alteração na ata lida? Não, senhor. Ótimo. Foi feito um convite ao engenheiro eletricista Flávio Tongo da Silva para apresentar à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Vitória sobre uma ferramenta importante que é virtual para o controle de obras pelo cidadão leigo, fruto de um projeto de inovação com apoio da FAPES, FINEP, empresas e profissionais capixabas brasileiros. Na oportunidade, como projeto piloto, disponibilizará as ferramentas para acompanhar a obra do Parque Tecnológico de Vitória, entre outras obras da municipalidade. Então, eu quero aqui, em nome da comissão, nossos colegas Kleber Félix e Davi, e registrar aqui a ausência do nosso vice-presidente da comissão, Denil Silva, como já foi falado pelo nosso presidente da Comissão de Esporte, Kleber Félix, que a ausência dele se faz devido à saúde, ele está com alguns problemas de saúde, então ele precisa estar de repouso. Então, com a palavra, engenheiro eletricista Flávio Tongo, que trará e elucidar algumas apresentações importantes por esse tema que a gente tanto anseia, que, se Deus quiser, vamos votar.
Alô? Olá, boa tarde. Enquanto vai se ajeitando o Data Show, gostaria de cumprimentar a mesa em nome, ao me dirigir ao vereador Anderson Marinho. Muito obrigado pelo convite. Esse trabalho que a gente está tendo a oportunidade de apresentar é fruto de algo que começou em 2011, mas que são iniciativas onde a gente ouve falar de parque tecnológico. Meu primeiro contato com o parque tecnológico foi em 93, enquanto eu era estudante de engenharia elétrica na UFES. Então, isso para mim é uma oportunidade muito interessante, muito importante, eu fico bastante agradecido. Então, eu cumprimento a mesa e eu gostaria de agradecer a todos os colegas. Tem vários colegas, rostos aqui bastante conhecidos, como o Franco, né, o vereador Marques, eu acho que é vereador, continua o vereador, o Marques da Mata, desculpa. Até o ano que vem. Ótimo, estamos juntos. Então, eu agradeço a todos os colegas. Vamos lá, minha meta é falar em 10 minutos, deixar 5 minutos para perguntas, para a gente fazer um diálogo. Esse projeto, a gente vai falar de uma ferramenta de planejamento 4D. O que é isso? A gente sabe que um dos desafios de fiscalizar e controlar qualquer obra é a complexidade que é o trabalho de engenharia e construção. E isso não é só no Brasil, é no mundo. Então, existem algumas ferramentas chamadas de planejamento 4D, que é a união de um modelo 3D com um cronograma. E a gente tem a oportunidade de implantar isso na nova sede do SEBRAE, que fica aqui na Enseada do Suá, perto da Praça do Papa, onde eu vou abordar alguns slides, né, de uma palestra, de uma apresentação desse caso de sucesso que a gente fez, no último seminário de gerenciamento de projetos que ocorreu aqui no Espírito Santo, e estou disponibilizando, não só eu, mas toda a minha equipe, né, eu tenho equipe de pesquisadores do Instituto Federal, me citaram, parece que tem alguém aqui do Instituto Federal, né, alguém da direção. Então, existem alunos do Instituto Federal por trás disso, existem professores, existem profissionais de engenharia, como enquanto o Eric, o Ricardo Ribeiro, a minha sócia Ana Paula, minha esposa, que tem me ouvido falar sobre o projeto 4D desde 2011, no mínimo. Então, vamos lá. Gostaria de passar alguns slides. Nesse caso, eu agradeço a FAPES e o FINEP. Né? A nova sede do SEBRAE, ali na Enseada do Suá, o próximo, a localização, quem nunca percebeu, logo atrás do Horto Mercado. Pode passar, Eric. Então, a nova sede. E esse, sem juízo de valor, e essa sede tem uma obra chamada 22 milhões. Né? O projeto é do escritório de arquitetura MCA, aqui do Espírito Santo, que ganhou uma licitação nacional e foi contemplado em alguns prêmios também. Próximo, Eric. Então, temos o projeto, existe um projeto, esse projeto ele foi feito numa planta 2D, não foi a Habitável que fez, foi a empresa MCA, o arquiteto Carlos Eduardo Gama, que foi premiado e reconhecido. Inclusive, tem algum manual sobre essa tecnologia, onde é citado o caso do SEBRAE, certo? Então, só para contextualizar a obra, e tudo que eu falar aqui de obra SEBRAE, eu gostaria que em breve, daqui a 1 ano, 2 anos, a gente está falando sobre o caso do Parque Tecnológico, né, sendo acompanhado por essa ferramenta. E para a gente implantar essa ferramenta na obra do SEBRAE, a gente precisou de um projeto BIM, que nada mais é que um modelo 3D, que para vocês terem ideia, hoje está muito intuitivo fazer projetos em 3D. A gente acompanhou um projeto, isso em 2010, numa obra no Maranhão, da Vale, onde quem fez o projeto 3D, ele modelou o 3D, o projeto foi feito por engenheiros, 2D, foi um aluno, um menino de 16 anos. Então está muito intuitivo, ferramentas como SketchUp são bastante intuitivas. Então, caso a obra do Parque Tecnológico não tenha uma versão em 3D, nossa equipe, minha equipe de professores, de alunos ou de profissionais, se disponibilizam em fazer esse modelo 3D. Ok? Então, menos um problema. A gente precisa de um cronograma no Project, que isso é requisito de qualquer licitação pública, então, com certeza, no parque tem. Se não tiver um cronograma detalhado, nossa equipe de pesquisadores e profissionais detalha. Nós fizemos uma interface entre o cronograma e o modelo 3D e alguns ajustes de tela. Próximo aqui.
E o que vocês vão encontrar? O que é a tecnologia de planejamento 4D que esses profissionais, pesquisadores, Habitável e outras empresas desenvolveram? Que é a primeira aqui primeira ferramenta brasileira e, quiçá, da América Latina. Ela permite o quê? Você associar um cronograma, puder passar o mouse em torno do cronograma, um cronograma, opa, volta, né? Ela permite, setinha para cima, acho que volta. Ela permite associar um cronograma, que não é algo intuitivo, a um modelo 3D. Então, a gente tem do lado da direita, do lado esquerdo de vocês, o que está planejado na obra, e do lado direito o que foi realizado. Né? Então, a gente consegue acompanhar mensalmente, à medida que o empreiteiro for avançando na obra e for alimentando as tarefas, vai sendo construído visualmente ao longo do tempo o que era para ser feito visualmente e o que foi feito de fato. Isso permite a qualquer cidadão leigo, não precisa ser engenheiro, minha formação é engenharia elétrica, eu não tenho um olhar tão aguçado quanto uma obra, quanto o Tiago Ribeiro, que é engenheiro civil. Né? Meu foco é mais nas instalações elétricas. Então, permite qualquer profissional leigo acompanhar. E uma vez que o Parque Tecnológico tem recursos públicos, nada mais, ou seja, vem do cidadão, diferentes graus de instrução, nada mais justo do que o cidadão possibilitar acompanhar. E isso está ao encontro da lei da transparência. Para vocês terem ideia, em 2011, a Inglaterra definiu que até 2016, que a partir de 2016, a partir do ano passado, qualquer obra com investimento público é necessário ter um planejamento 4D, senão a empreiteira não pega a obra. Certo? Então, isso é uma ferramenta bastante interessante para dar transparência ao cidadão. E além de aumentar a competitividade dos gestores públicos, da coisa pública e dos profissionais. Porque a gente sabe que é o governo que é o grande vetor de gerar inovações. Seja investindo em infraestrutura, seja investindo em guerra, a gente sabe que a maior parte das inovações são feitas de guerras, né? Então o governo tem um papel fundamental. Okay? Ali só mostrando que a gente pega o modelo 3D e acompanha e associa as tarefas do cronograma. Isso também é muito interessante, um dos gargalos de uma obra, porque muitas vezes alguns profissionais fazem um cronograma desassociado do modelo 3D, da planta 2D. Então, com essa ferramenta, você garante essa integridade, essa conversa. Certo? Não tem esse negócio de a culpa não é minha, a culpa não é da obra, a culpa é de quem projetou, ou quem projetou falou, eu fiz meu projeto certo, quem executou fez errado. Então, isso diminui a chance disso ocorrer. Ok? Próximo. Próximo. É claro que, como qualquer ferramenta, é uma ferramenta, vai depender do uso dos usuários. Por isso que, junto com a ferramenta, a Ana Paula distribuiu alguns panfletos da empresa, a gente disponibiliza treinamentos. Alguns que a gente disponibiliza é até gratuito. Fizemos um ontem, por exemplo, à noite, para difundir esses conhecimentos. Algumas exigências, que nem tudo são flores, mas, como a gente diz, é fundamental usar essa ferramenta. Você encontra alguns desafios iniciais, injeta mais tempo no planejamento, para você garantir que o seu executado, né, seja conforme o realizado, não com improvisos. A gente tem o mito de dizer que o brasileiro não gosta de planejar, mas a gente sabe que muito da nossa cultura de não valorizar o planejamento é fruto de décadas de alta inflação, que isso perdeu todo o sentido da gente gerenciar o tempo, que tempo é dinheiro, né? Então, alguns desafios. É necessário ter um modelo 3D, então, no caso da obra do parque, a gente coloca à disposição fazer esse modelo. A gente já viu o projeto 2D, não é algo sofisticado, a gente já fez coisas mais detalhadas. A gente converte o modelo, garante que o modelo 3D seja aderente ao planejamento 4D. Essa questão do modelo 3D, uma vez que, além de sócio da Habitável, eu atuo enquanto professor no Instituto Federal, eu tenho uma preocupação muito grande de envolver os jovens. Né? Eu estive recentemente em Nova Palestina, São Pedro V, né? Onde a gente está buscando envolver jovens que gostam de design para fazer modelos 3D, que é algo simples. Para vocês terem ideia, esse meu novo corte, quem me conhece, foi de um barbeiro de Nova Palestina, de 18 anos. E corte de cabelo é design, é estética. Então, quando a gente fala de economia criativa, se a gente não dá esse recorte, de ir em todos os segmentos, isso é divagação, certo? Vamos lá. Então, a gente agrupa os elementos 3D junto aos entregáveis, ao cronograma, e aí garante, né, que o cronograma está de acordo com a planta. Do ponto de vista de engenharia, alguns resultados.
Então, do ponto de vista de resultados, o que a gente entrega, voltar, por favor, do ponto de vista da diretoria e investidores, no caso dos nossos investidores, são os cidadãos. Os cidadãos colocam seus impostos, então são os nossos investidores. A gente garante maior transparência, né? Não apenas, muito se fala no portal da transparência, em planilhas complexas, mas isso não é transparência. Tem indicadores internacionais que dizem que transparência é você lidar com elementos visuais. Né? Então não adianta você colocar, não, a prestação de contas está lá, num monte de planilha, ótimo. O cidadão médio, que tem o ensino fundamental, consegue compreender? Então isso não é transparência. Então isso permite, nesse sentido, do ponto de vista de engenharia de planejamento, permite você fazer uma maior aderência entre o cronograma e os projetos, as plantas. Do ponto de vista de engenharia de execução, permite um diálogo maior entre quem está executando. A gente sabe que no canteiro de obra tem diferentes níveis de instrução, desde o engenheiro, que tem dito nível superior, que tem a graduação, o profissional técnico, a gente tem um pedreiro, o operário, né? Então, isso facilita, porque a linguagem fica visual, e do ponto de vista operacional, facilita a liberação das medições, que a gente sabe, o servidor público, principalmente que trabalha fiscalizando obra pública, sabe o nível de responsabilidade que é liberar uma medição e depois descobrir que aquilo não foi realizado. Né? Então, isso facilita também os profissionais da engenharia dos órgãos públicos a liberar uma medição com mais evidências, e não com um monte de planilha onde ele pode se confundir. O próximo aqui são só a forma tradicional que o Sebrae usava. Isso aqui, um cronograma. Próximo, por favor. Ótimo. A forma tradicional deles. Eles estavam fazendo o acompanhamento, ou seja, nada intuitivo. Próximo. Só para finalizar, pode andar mais uns dois ali. Só para a gente mostrar o previsto, realizado e o percentual. Só para mostrar aquela tela, a gente termina, vai para as perguntas ou para o próximo tema. Ótimo. Então, só para vocês terem ideia, aqui, o previsto e realizado. A meta é à medida que a gente vai acompanhando a obra, mostrar um previsto e um realizado, não só visual, mas de forma quantitativa também. Então, a gente coloca à disposição, é um desafio, a gente coloca, novamente, que pode ser até o pessoal não aceitar a gente usar essa ferramenta no Parque Tecnológico, porque por outras razões, mas não por falta de ferramenta. Essa ferramenta está disponibilizando gratuitamente, um equivalente concorrente dela, o login é $8.000 por ano, então a gente disponibiliza gratuitamente, e à medida do possível a gente consegue fazer todo o projeto gratuitamente ou a preço de custo, porque a gente quer posicionar o Espírito Santo, e a Vitória como capital é muito importante nesse caminho, como referência em planejamento de obras. Né? E a nossa ferramenta está disponível nesse sentido. Uma vez que veio com recursos públicos, minha formação foi com recursos públicos, eu fiz curso técnico na Escola Técnica Federal, curso de engenharia, foi lá que eu descobri que existia UFES, nem sabia que UFES existia, fiz engenharia elétrica, fiz mestrado na UFES também, na área de energia, e estou à disposição. Muito obrigado, Wander, estamos juntos, e estamos à disposição com todos aqui. Desafio lançado, agora com vocês. Flávio, agradeço aí a apresentação, muito rica, e dizer que a turma também acho que ficou muito animada, muitos já conheciam já o trabalho do senhor. Eu quero passar uma questão de honra ao vereador Davi Ismael, e depois Zé Vicente, e depois ao Tiago Ribeiro, que vai falar da experiência com a tecnologia. E, após essas falas, vamos abrir para quem queira se inscrever, procurar a Nelly lá. Lá atrás, lá, acenou a mão lá, ó. Se inscreva com ela lá, tá bom? Boa tarde a todos. Queria receber nosso prefeito em exercício, Sérgio de Sá, para vocês, para mim, Serginho de Sá. Se quiser tomar assento aqui conosco. Sérgio de Sá também foi o nosso convidado para estar presente junto conosco. Agradecer. Nos honra muito, né? Prefeito em exercício dentro da comissão, só o Davi mesmo para nos dar essa honra aí como PSB. Ex-prefeito aqui sentado, Davi Ismael, 5 dias. Está na história. Cumprimentar o Roveta, que se faz presente, vereador Max, nosso embaixador, demais, sobretudo, Flávio Tongo. Gostei do corte de cabelo.
Gostei. Deixo o endereço. Estarei em Nova Palestina amanhã pela manhã. Minhas crianças fazem aula de música lá. Enquanto isso, tem um tempo para dar uma mudada no visual. Quero dizer, achei fantástico. Achei fantástico. Não conhecia e faço um reconhecimento e o meu julgamento de que é fantástico ver que os atos públicos que precisam observar a transparência e a publicidade contam com uma ferramenta que permite o acompanhamento e a evolução da obra com o cronograma associado. Isso certamente permitirá ainda mais o acompanhamento por parte da população daquilo que está acontecendo. Aquelas obras que a gente tem por intermináveis, a exemplo do aeroporto de Vitória, a gente poderia ter um acompanhamento real de fácil acesso. Então, parabéns. Vi que o Sebrae está indo lá, já está construindo já, né? No bairro Enseada do Suá, fica à vontade. Bairro este, que também está pedindo para que repartições públicas não se dirijam mais a ele, opte por outro caminho, outro bairro, outro local, porque o bairro está sufocado, e misturando todos os temas. Vereador Max, esse é o brilhantismo do plano diretor urbano que se encontra em tramitação. Como avaliar todos esses atores num único texto de lei? Como avaliar aquilo que queremos para a cidade de Vitória nos próximos 10 anos, em 120 dias, que é o prazo proposto, Sérgio de Sá, prefeito em exercício, convergindo interesses até então que são antagônicos. É lógico que o Senac é bem-vindo para a Enseada do Suá. Só que uma análise mais sistêmica nos leva a acreditar que o bairro está insuportável em termos de repartições, em termos de instalações, que agora a gente precisa, são de moradores. E que isso possa ser um interesse debatido no plano, no Parque Tecnológico, em todos os outros temas, inclusive da Enseada do Suá, para que os vereadores, vereador Max, vereador Kleber, possam ter segurança e votar naquilo que entendem para melhor para a Vitória nos próximos 10 anos. Parabéns, gostei de conhecer. Agradecer a explanada do vereador Davi, o nosso embaixador e presidente do CDV, José Vicente, com a palavra. Já está? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite para vir aqui, que me foi feito pelo vereador Anderson Marinho. E eu quero agradecer de maneira muito especial a honra que ele me dá e me convidar para vir fazer parte dessa mesa. Sentar ao lado de vocês, para mim, é realmente um estímulo permanente. Gostei muito de saber que o prefeito em exercício, meu colega e amigo Sérgio Sá, também está aqui sentando, que prestigia tanto a Câmara como os nossos trabalhos. Eu já tinha ouvido falar do BIM, meu caro Flávio, mas achei fantástica a sua exposição. Já estou em contato com a Ana, que vai me mandar um vídeo dessa sua ferramenta, que sem dúvida agrega uma clareza muito grande no acompanhamento de construções, que sem dúvida pode ser muito útil ao poder público, na maneira em que a transparência está assegurada de maneira fantástica. Eu preciso conhecer mais, não quero fazer elogios soltos, enfim, me impressionou muito, mas gostaria de ter novos encontros com você para ver de que maneira a gente pode eventualmente adaptar isso ao dia a dia, né, das licitações e das construções daqui. Mas essa é uma área muito específica do Sérgio Sá, na verdade, no âmbito da Prefeitura, porque ele é o titular da Secretaria de Habitação e de Obras. E, por ser engenheiro, ele conhece de fato esse assunto e saberá dar um aproveitamento condigno a ele. Eu acho que aqui nós temos outras pessoas muito importantes, né? O Franco... Hein? Eu queria fazer apenas
uma referência ao Franco Machado, que está aqui, representando, na verdade, onde quer que ele se desloque, ele está representando a FINDES, e tem uma ampla, longa experiência em tudo que se refere à tecnologia, à ciência e tecnologia, em função da sua atuação como presidente do Comptec, no âmbito da FINDES. Gostaria também de sublinhar a presença do Fábio de Oliveira, que é o atual presidente da Tec Vitória, que é a primeira incubadora do Espírito Santo, com renome nacional, e agora sob a presidência, sob a administração de jovens que nasceram, enfim, de certa forma, estão desenvolvendo as suas carreiras de empresários da área de inovação a partir da Tec Vitória, que com eles tem um futuro assegurado. Eu queria falar também do Marcos Martins, que tem uma importância muito especial, que vai crescer, é uma liderança em desenvolvimento aqui, em crescimento. Eu tenho certeza que nós todos vamos ouvir muito falar do Marcos nos anos a seguir, e é muito bom tê-lo aqui conosco. Eu não queria deixar de mencionar também aqui o Marcílio, que é um dos homens de confiança do prefeito Luciano Rezende no desenvolvimento da fábrica de ideias, que é outro elemento importantíssimo disso que se chama de sistema ou de ecossistema de inovação de Vitória. Quando a gente fala de parque tecnológico, a ideia de parque projeta uma imagem de que é uma coisa em si mesma, mas, na verdade, o centro de inovação que está sendo construído agora e o parque tecnológico, eles são apenas uma parte de uma coisa maior, de um sistema que começa, muito possivelmente, da maneira como ele está sendo estruturado aqui em Vitória, começa num novo programa desenvolvido pela FAPES, passa, com certeza, pela Tec Vitória, como incubadora, há de passar pela Fábrica de Ideias, que, sob a direção, sob a condução do IFES e, especificamente, do Marcílio, vai, com certeza, formar um número impressionante de profissionais que vão ter, na Tec Vitória, um pouso para se desenvolverem seus produtos e sua capacidade empresarial, que será, posteriormente, o celeiro de empreendimentos importantes no parque tecnológico que estará ali do lado. Nesse contexto todinho, a fase que nós estamos vivendo no momento é crucial porque nós estamos justamente tomando as medidas que vão definir o destino desse parque tecnológico. A maneira de ocupar as 3 glebas que estão lá, mas de uma maneira muito especial, a gleba 2, que já está sendo urbanizada e que, portanto, é a área natural para a ocupação inicial do parque, a maneira como isso vai ser feito vai afetar a vida de todos esses jovens empresários que estão se iniciando aqui, mas de uma maneira muito mais ampla e muito mais permanente, a vida de toda a cidade de Vitória, a economia de Vitória, da Grande Vitória, e possivelmente, dada a capacidade de radiação que tem a capital capixaba, possivelmente a vida, a matriz econômica do Espírito Santo como um todo. De maneira que é do interesse de todos nós, sobretudo desses jovens, acompanhar esse processo de confecção das regras que vão valer dentro do Parque Tecnológico. E, para mim, é um prazer muito grande saber que o vereador Davi Ismael é uma figura de proa na condução desse processo. É uma tranquilidade para mim saber que isso está em mãos tão importantes. Eu estou sentado ao lado de 2 pessoas que são, além do mais, além do conhecimento específico que elas têm, são pessoas de muito bom senso, que têm uma capacidade de entender qual é realmente o interesse público nessa questão específica do Parque Tecnológico. E o Davi acabou de me dar uma notícia que é importante para todos nós, muito importante para todos nós. O cronograma do PDU já está definido
Esse cronograma termina em 8 de março, mas há uma audiência pública específica para o Parque Tecnológico. Davi vai detalhar esse negócio em dezembro, é uma data para nós colorirmos e sublinharmos muito nas nossas agendas, mas, sobretudo, eu acho que essa é a data que nós temos que sublinhar como sendo a última. O trabalho a ser feito de convencimento, trabalho de conversa, trabalho de tentar aprofundar a nossa compreensão sobre o que está acontecendo, já começou, mas agora você tem uma meta, esse dia, 18 de dezembro. Portanto, até lá, nós temos que fazer um certo esforço para conversar com todas as pessoas que é necessário com que a gente converse, desenvolver uma estratégia de defesa dos interesses que vocês todos têm e que a Vitória toda tem, de maneira a que depois a gente não diga que, mais uma vez, não deu certo, mas eu tenho certeza que dessa vez vai dar muito certo. Muito obrigado, é isso que eu queria dizer. Agradecer ao nosso embaixador, presidente do CDV. É só inverter aqui a ordem, recebemos aqui, agradecer a presença do nosso prefeito em exercício, Sérgio Sá, que tanto nos abrilhanta e foi convidado para estar, agradecer mais uma vez e conceder a palavra para estar falando um pouco Você não pegou a explanada, mas acho que acredito como engenheiro já pegou mais ou menos a linha de raciocínio como estamos conduzindo aqui a nossa reunião. Boa tarde a todos. Microfone novo, né? Queria primeiro agradecer. Na minha época, os microfones e as cadeiras eram mais antigas. Não estou sabendo nem ligar, cara. Queria agradecer o convite ao vereador Anderson Marinho. Me sinto honrado em voltar a essa casa para discutir um tema tão importante com um público tão qualificado como os senhores e as senhoras. Cumprimentar meu amigo Davi Ismael, que também tem um relacionamento político de extremo respeito e de uma relação, apesar de independente, mas muito harmoniosa. Cumprimentar Zé Vicente, também amigo, presidente da CDV. Cumprimentar Kleber Félix, vereador, também grande entusiasta das ações, principalmente nas suas comunidades, e onde ele, com muito brilhantismo, levanta a bandeira de melhoria da qualidade de vida das pessoas que ele representa. Cumprimentar meu amigo Max da Mata, vereador de Vitória, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu realmente não peguei a apresentação. Eu vi aqui que você mandou uns 3 zaps, agora que eu entendi por quê. Reconheço aqui a minha falha em não ter te respondido, mas podemos depois marcar para conversar e você me apresentar. De maneira geral, assim, falo como engenheiro e como secretário municipal há 12 anos, né, atuando agora nas obras, né. A Secretaria de Habitação, ela sempre foi a única secretaria que não era cliente da Secretaria de Obras. Então, desde 2005, eu conduzo tanto contratação, como elaboração de projeto, como execução de obra. Mas agora, também com a Secretaria de Obras, eu acabo assumindo todas as obras do município de Vitória, de todas as áreas, né? Antes de entrar na parte de acompanhamento, de controle, acho que é importante colocar, né? É um grande desafio para nós realmente termos obras que cumpram os seus cronogramas, por N motivos, né? Nós temos uma lei 866 complexa e que não acaba dando a resposta que deveria dar no tocante à celeridade, no tocante à contratação de empresas com expertise. Acho eu que algumas alterações que talvez tenham tido uma boa intenção não estão dando o resultado que deveriam dar. Por exemplo, você priorizar
as EPPs e empresas de pequeno porte e microempresas em obras muito complexas, para nós é uma grande dificuldade, porque você fazer uma obra de urbanização de uma região como da Poligonal 11, Clebinho, lá de Andorinhas, Santa Marta, Joana d'Arc, uma obra que nós fizemos, acho que quando eu entrei na prefeitura, a gente estava concluindo a obra, uma obra que engloba tanta parte de água, esgoto, via, iluminação, habitação, não é qualquer um que faz, é uma obra delicada. Então, o poder público hoje passa por algumas dificuldades de ter realmente uma obra que tenha um início, meio e fim inicialmente pactuado. Acho que a Lei 866 precisa de um aprimoramento, precisa de um olhar mais moderno para nos ajudar e nos auxiliar na contratação de empresas que venham a executar obras públicas. Outro grande dificultador é você ter um bom projeto executivo. Invariavelmente, todas as obras públicas, em todos os entes, em todas as esferas, trabalham com aditivos, infelizmente. Porque você tem projetos frágeis. Eu tenho tentado vencer esse desafio com o apoio do prefeito Luciano Rezende. Nós quebramos um paradigma de ocupação de cargos comissionados, fizemos um processo seletivo para a ocupação de 10 cargos comissionados, num patamar bem elevado de remuneração, escolhendo pessoas com conhecimento técnico, sem nenhuma vinculação política. Pessoas do Brasil todo disputaram, foram mais de 2.000 pessoas disputando 10 vagas, e hoje nós temos 10 profissionais na Prefeitura de Vitória, na Secretaria de Obras, pessoas que vieram de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, contribuindo na elaboração dos projetos das obras dos equipamentos públicos de Vitória. Isso nos ajuda muito, porque eu já fiz várias contratações de empresas para elaborar projeto, tanto arquitetônico como complementares, empresas que às vezes eram de fora do estado, ganhavam com um grande desconto, contratavam 3 recém-formados e administravam a elaboração dos projetos por e-mail. Isso nos dava um projeto muito frágil. Então agora nós temos uma equipe que responde por toda a elaboração de projetos. Então nós vamos desde a definição de concepção até a elaboração do arquitetônico e dos complementares, além dos estudos preliminares, o levantamento topográfico e sondagem. É o que a gente costuma dizer de raciocínio long short, né? Você ter um grande período de definição de concepção e projeto para um pequeno período de execução, que é uma exceção no poder público. Então nós estamos exercitando isso. Temos também a clareza de termos que contratar boas empresas para executar obras, principalmente as mais complexas. Temos a clareza de que para você exigir que a obra tenha os seus cronogramas cumpridos e uma qualidade de obra, você tem que ter um desembolso financeiro regular, porque senão você não consegue ter uma empresa que tenha fôlego para executar. Esse é um outro também dificultador por conta da burocracia. Aí que a gente chega no cronograma físico-financeiro, né, que, sem dúvida alguma, toda a ferramenta de acompanhamento, de transparência, de controle é muito bem-vinda, né? Na Secretaria de Obras, a gente trabalha com Project, né? A gente trabalha... Vereador Deninho, acaba de adentrar a casa. Boa tarde, senhores. Já entrei e já estou meio estressado já, prefeito. Surpreso, Vossa Excelência está aqui presente aqui na comissão hoje, não estava nem sabendo. Eu, como vice-presidente da Comissão de Tecnologia da região da Grande Goiabeira, não estou nem sabendo que Vossa Excelência estaria aqui hoje, não. Estava no hospital no Unimed, como fiquei sabendo, falei, vou lá ver o que está acontecendo. Então, vou acompanhar atentamente o que está sendo falado aqui na comissão hoje. Ainda bem que minha presença joga holofote nesse momento, e ainda bem que eu não convidei ninguém. Aí você vai resolver com quem convidou. São então, precauções médicas para alguém que está com 5 pedras nos rins, a gente tem que deixar... Eu fui convidado, entendeu? Então, assim, eu estou aqui muito à vontade. Então, assim, concluindo a minha fala, né, nós temos um cronograma físico-financeiro que é
definido no processo de licitação e que, na grande maioria das vezes, não é seguido durante a obra. Então, várias vezes a gente vai ajustando o cronograma. E considero fundamental softwares, sistemas que nos deem condição de apresentar esta execução física para a sociedade, né? Lá na Secretaria de Obras e Habitação, uma outra questão que eu também fiz questão de desenvolver e que agora a gente está implantando, o prefeito Luciano falava isso, né? Cada cidadão, cada processo, às vezes tem um cidadão que está vinculado àquele processo. Então, eu desenvolvi, junto com a minha equipe, um painel de controle que tem a vinculação do engenheiro fiscal ou do arquiteto que projeta, o prazo que ele tem para elaborar o projeto ou o prazo que ele tem para executar, e isso está lá divulgado para todo mundo. Então, assim, ferramentas como essa, que nos dão condição de divulgar de uma forma mais eficiente e precisa, sem dúvida alguma, tem que ser o nosso foco. Eu entendo que você tendo um bom projeto, uma boa empresa contratada, você pode sim seguir o cronograma físico-financeiro. Acho que o gráfico de Gantt nos ajuda a controlar, acompanhar. Nós estamos georreferenciando todas as nossas obras para divulgar com maior precisão para todas as pessoas e já me comprometo aqui a conhecer o seu software para poder ver se a gente consegue agregar a nossa linha de transparência e controle. Eu quero agradecer a palavra do prefeito em exercício, o Sérgio de Sá. A gente nem sabia que ele hoje estaria em exercício, né? Então acho que foi uma coincidência de ser prefeito em exercício e também nos honra aí tendo esse privilégio. Dando seguimento, registrar a presença do vice-presidente, Denil Silva, que nos honra aí com a presença, fazendo esse esforço para estar presente mesmo de atestado. Seguindo aqui, o Tiago Ribeiro, da Top Construtora. Não, registrar a presença do vereador Leonil, líder do prefeito Luciano Rezende. Ei, líder do prefeito Luciano. E só para... Do prefeito Serginho de Sá sou eu. Desculpa, agora do prefeito em exercício, Sérgio de Sá. Temos 3 inscritos aqui, mas nós temos 2 vereadores também que já chegaram, o Kleber Félix e o vereador Max da Mata, e aí dá procedimento aos 3 inscritos, que são Martins, Franco Machado e Fábio Oliveira, e aí dão os procedimentos, aí as últimas falas para o encerramento do nosso trabalho. Kleber e o Max da Mata. Kleber declina, vereador Max da Mata. Presidente, queria te cumprimentar, te parabenizar pela condução dos trabalhos da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, cumprimentar meu colega Davi Ismael, Deninho Silva, Kleber, Félix, cumprimentar o presidente da CDV, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, José Vicente, cumprimentar o Sérgio Sá, secretário de Habitação, Obras e hoje prefeito em exercício, agradecer pela presença. Queria cumprimentar e parabenizar o Flávio Tongo, junto com a Ana Paula, pelo produto desenvolvido pela empresa de vocês, um produto importante e reconhecido aí como um dos instrumentos mais inovadores aí no acompanhamento, no planejamento e acompanhamento das obras na América Latina. Faço votos para que esse tipo de tecnologia possa ganhar cada vez mais espaço nos governos, nas administrações públicas, municipal, federal, estadual. Sem dúvida, poder aliar a tecnologia nos trará uma forma de tornar mais eficiente esses processos de planejamento, e acompanhamento e controle de obras e por que não dizer também, muito mais transparentes no momento em que precisamos de cada vez mais transparência nas políticas implementadas no nosso país. Para quem não sabe, a Ana Paula
sócio da empresa com o Flávio, desenvolve inúmeras outras atividades aí de desenvolvimento e apoio a políticas jovens, empreendedoras, políticas para as mulheres. Passou uma temporada agora em Brasília, está de volta a terras capixabas, mas com convite para retornar a outra pasta. Participou de um tempo das atividades para as mulheres em Brasília, agora convidada por Direitos Humanos. Não sei se eu torço para a Ana Paula voltar para Brasília, ficar por aqui. Para o país é melhor que ela vá para Brasília, para a gente é melhor que ela fique por aqui. Pelo brilhante trabalho que já desenvolveu aí à frente do Sind Jovens, esses movimentos de jovens empreendedores. Eu ouvi atentamente aqui as falas, em especial do nosso embaixador José Vicente, a quem eu torço com todas as minhas energias para que possa desenvolver à frente da CDV um grande trabalho, para que possa fazer grandes entregas à nossa cidade, e faço essa provocação a título de ajuda ao iminente embaixador, porque temos aí 5 anos desse governo, deve ter mais ou menos uma faixa de 10 milhões de reais de orçamento da CDV ao longo desses anos. Então, estamos falando aí de 50 milhões de reais gastos com a manutenção da CDV, e até agora eu não vejo as entregas para a nossa cidade. Fiquei até essa semana um pouco preocupado quando foi anunciada uma reforma com possibilidade de fusão de mais secretarias no governo. Fiquei até imaginando que a CDV pudesse deixar de existir sendo fundida com outra secretaria, tendo em vista o momento econômico que a cidade vive, R$0 de investimentos com recursos próprios no orçamento do ano que vem, momento difícil, de queda de receita do município, em função da economia nacional, também em função de uma série de outros fatores e componentes que têm a ver com o estado do Espírito Santo e também com a nossa capital, com a nossa cidade de Vitória. Então, queria dizer ao embaixador que eu estou aqui na torcida, porque eu sei da importância que é ter uma ferramenta que possa atuar no desenvolvimento econômico da nossa capital. Estamos falando aí de possibilidades de mudança de matriz econômica na cidade, muito foi falado sobre o parque tecnológico, e eu faço muitos votos também para que o parque tecnológico seja um investimento que, de fato, traga retorno para a cidade, porque a fábrica de ideias foram cerca de 40 milhões de reais de investimento também, um elefante branco na cidade durante muitos anos, agora entregue ao IFES ano passado. Eu estou com uma expectativa de que também possa ir com uma série de atores jovens aí, que já foram apresentados aqui na sessão de hoje. O Marcos, uma eminente figura aí da área de tecnologia. Eu não tenho dúvida e corroboro com a fala de Vossa Senhoria que provavelmente em pouquíssimo tempo, não só o Espírito Santo, que quem é da área de tecnologia já conhece ele aqui no estado, mas o Brasil e o mundo vão ouvir falar ainda cada vez mais dele. Eu espero que ouçam falar também de muitos outros jovens capixabas que possam desenvolver um trabalho aproveitando esse investimento no nosso parque tecnológico. De toda forma, eu estou aqui à disposição, faço essa provocação porque eu sei que, através das provocações feitas aqui na Câmara, as informações chegam ao Executivo e, às vezes, as políticas públicas mudam, e eu torço para que mude no caso da CDV e Vossa Senhoria possa fazer grandes entregas para a cidade. Obrigado. Parabéns pela reunião, presidente Wanderson. Obrigado pelas palavras, Max. Vamos dando procedimento, agradecer a presença do André Romero, do IFES. Chegou, agradeço aí. Então, dando procedimento ao André, Tiago Ribeiro, desculpa, da Top Construtora, que vai relatar sua experiência em tecnologia, e temos inscrito Marcos Martins, Franco Machado e Fábio Oliveira para o encerramento da nossa reunião em comissão.
Vereador Anderson, eu fui questionado não, fui antecipado pelo nosso embaixador, com toda a liberdade que tem. Quando eu puder só ajustar um pouquinho a fala do embaixador, gostaria. Claro? Bom, primeiro eu quero desejar uma boa tarde a todos. E vou ser breve a minha fala, porque eu sei que o tempo já se esgotou bastante, mas focar um pouco no que não foi falado hoje aqui, a parte da experiência que esse software traz para a gente. E foi muito bom nosso prefeito em exercício comentar sobre os projetos, toda essa dificuldade que as obras públicas têm em projeto, que a gente é uma construtora que tanto foca qualidade nas obras públicas e privadas que procuramos executar. Por isso que nós estamos em parceria com a Habitável para desenvolver esse software que a gente entende que é um software que traz muito benefício, tanto para a área que fiscaliza, tanto para a área que executa. E uma grande vantagem que a gente tem percebido, que todas as obras nossas nós estamos procurando trabalhar com planejamento 4D, é que quando você traz os projetos, as pessoas fazem o projeto, geralmente só fazem em 2D. Para você chegar no nível de chegar a 4D, você tem que transformar um projeto em 2D no modelo 3D. E quando você entra nessa etapa, você já descobre várias interferências e vários problemas que você só consegue detectar quando você executa uma obra em 2D, quando você chega nessa etapa. Então, antes de você chegar nesse 4D, quando você entra nessa modelagem, você já consegue identificar possíveis aditivos que irá acontecer, possíveis falhas de projeto. Então, assim, já no início do processo, para chegar num 4D, já traz bastante benefício, tanto para a área que está planejando, tanto para os engenheiros que vão se executar. Eu não sei se é possível, presidente. Eu queria aproveitar a fala, a sua fala, Thiago, porque você toca num ponto importante, assim, só para a gente que não é da área de construção, se tivesse algum exemplo, por exemplo, quando você disse que saindo de um modelo 2D para um modelo 3D, você já consegue perceber, se tivesse algum exemplo real que você pudesse colocar para a gente, assim, seria bacana, assim, seria bastante ilustrativo. Assim, a gente tem casos de obras nossas que até daria para trazer, mas se quiser numa outra oportunidade podemos fazer. Por exemplo, vou dar um caso real de uma obra. Nós estamos fazendo a reforma e ampliação do restaurante Rancho Beliscão, de Jardim Camburi. E a estrutura, ela só foi feita toda em 2D, todo o projeto estrutural. Quando nós fizemos a modelagem, nós descobrimos que o projetista colocou algumas vigas de sustentação, sem sustentação, a viga estava no ar. Então, assim, antes de a gente iniciar a obra, a gente já identificou falhas, assim, cruciais que tem que ser resolvido antes de executar. Como é que você coloca uma viga no ar onde não tem lugar para apoiar? Então, assim, quando você modela, você consegue achar erros gritantes de erros de projeto, que é uma coisa assim que você ganha tempo. Na hora de planejar, você consegue resolver esses problemas antes de começar, então você consegue reduzir recursos na hora de planejar, você consegue antecipar a compra de material, você consegue evitar atraso da obra, porque se você descobre isso no meio de uma obra em andamento, não tem jeito, vai virar um aditivo de prazo, porque até que se ache a solução, até que se faça a compra desse material, até que esse material chega na obra, isso toma tempo. Quando você identifica isso na fase de projeto, de planejamento, você consegue voltar para a área de cálculo, o pessoal recalcular, achamos essa falha, qual vai ser a solução? Vamos dar essa solução vai trazer menos custos e não vai impactar no prazo da obra, porque isso nós estamos descobrindo antes de entrarmos nessa etapa. Então, assim, eu falo nesse início, muito importante que nós conseguimos já identificar em todas as obras que nós vemos trabalhando no planejamento 4D, na parte inicial a gente já descobre coisas que geralmente em obras que a gente executa em 2D, nós identificamos durante, porque dependendo da complexidade da obra, são várias plantas, são vários projetos, e infelizmente a compatibilização de projetos ainda é muito falha e é muito escassa, não é feita essa compatibilização,
E quando você modela de uma planta que está em 2D e ergue ela, você automaticamente você tem que compatibilizar, porque você tem que ver onde é que está passando as tubulações, onde está passando a estrutura. Então acaba automaticamente essa modelagem inicial já fazendo o quê? Já traçando pontos críticos que passou despercebido na hora do projeto, pontos críticos que o pessoal do planejamento passou, que aí só iria se identificar lá na execução. Então, assim, esse foi o primeiro ponto forte que nós descobrimos desse software. O outro grande forte é quando depois que você consegue modelar e você coloca ele no software, unindo com o cronograma e você simula, você tem a visualização 3D da obra. Quando você leva isso para o campo, quando você passa para o engenheiro de execução, vai sentar com os encarregados, você pode pegar o modelo e trabalhar, estudar com eles, mostrar toda a frente de trabalho, olha, essa aqui é a nossa meta, a obra tem que ficar dessa maneira. Você cria dentro da sua própria estrutura de execução vários fiscais, então todos os seus operários estão fiscalizando a obra para você, porque se ele vê que a viga tem que ser a 45 graus, um pedreiro que está lá vê que estão colocando a viga reta, ele falou, ó, no elemento 3D lá que nós vimos, essa viga não é assim, tem alguma coisa errada, chama o engenheiro. Então você acaba facilitando as pessoas que vão executar, as pessoas que vão fiscalizar, entender exatamente o que está se fazendo, porque é uma grande dificuldade para a gente que é da área de execução, eu sou da engenharia da parte de execução, a gente, antes de iniciar a obra, poder visualizar ela toda em 3D, para a gente já poder identificar quais são todos os pontos críticos, onde nós temos que gastar mais energia e menos. E quando você faz um planejamento integrado dessa maneira, você traz vários benefícios que você consegue tomar várias atitudes antes de se acontecer. Então, você tem as vantagens na parte de analisar os pontos críticos do projeto, você analisar a parte de operacional, como você vai fazer aqueles pontos críticos, para você fazer uma reunião de metas com as equipes de execução. Fica mais fácil a pessoa visualizando o que eles têm que se construir, o que eles têm que se fazer. Então, não só a ferramenta tem esse lado bonito da visualização, tem um lado prático também para nós engenheiros de execução. Então, assim, eu queria deixar esse relato, que acho que também é importante frisar todo o potencial que esse software pode trazer, tanto para a área de fiscalização, tanto para a área de projeto, como para a área de execução. Porque, infelizmente, ainda não tem uma cultura de você trabalhar um 3D em todas as obras para poder ter uma discussão melhor, poder analisar melhor os pontos críticos. E para poder chegar no 4D não tem jeito, tem que passar do 2D para o 3D. Então, força a ter um estudo melhor dos projetos, a analisar melhor os pontos críticos e, com isso, você planejar melhor e você até evitar muitos aditivos de prazo e antecipar possíveis aditivos de valor, mas poder analisar qual é a melhor situação, qual que é menor o custo. Porque você fazer um aditivo de valor em cima, quando você descobre, é bem mais danoso se você descobrir na parte de projeto. Então, assim, eu queria deixar esse relato de trazer experiências que nós temos usado com esse planejamento 4D e Thiago, eu acho que... Não, só estou concluindo. O prefeito em exercício quer colaborar com a informação também. Ok, aí eu só trazer essa informação que eu acho que é muito importante e eu acho que é um dos futuros da engenharia. Nós, engenheiros, trabalharmos com software dessa maneira, porque é o ganho para o investidor, é o ganho para o executor e é o ganho para o consumidor também. Essa é a minha visão que eu tenho desse software. Aí eu concluo aqui, quero agradecer essa oportunidade e abertos a perguntas. Obrigado, Thiago. Quero só registrar aqui a presença do Tadeu Piscinati, do IFES, e passar a palavra para o nosso prefeito em exercício, Sérgio Sá, para colaborar aí com a informação. E depois, após o escrito, Marcos Martins, Franco Machado e Fábio Oliveira, para os encaminhamentos e encerramentos. Nós, engenheiros, nos empolgamos muito com esse assunto, né? Eu me lembro, logo quando eu entrei na prefeitura, nós temos um projeto chamado Reconstrução. Você derruba o barraco e constrói a casa de alvenaria no lugar. A gente faz muito mais caso que o Luciano Huck, só que a gente não tem a visibilidade que ele tem. Eles fizeram, na época, um projeto em cima de um topográfico planimétrico, no morro.
beleza, está lá o projeto, vamos executar, ok, contratamos. O terreno é num aclive, tinha assim, quase que a 10 metros de altura da cota inferior para a cota superior. Aí o arquiteto falou, não, mas eu desenvolvi, fiz uma fundação direta e não considerei as curvas de nível. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A grande maioria das nossas ocupações, elas se dão em áreas de morro. Vitória tem um maciço central densamente ocupado. E ele simplesmente desenvolveu em cima do planimétrico. É um exemplo só, né, do quanto iniciativas como essa, softwares como esse, são importantes, porque é o que você falou. Se você entra com um projeto inconsistente, você tem desdobramentos danosos para a execução da obra, né? Você tem uma morosidade de execução, você tem um custo mais alto, porque quando você adita um contrato em tempo, você não apenas adita em tempo, você vincula aqueles 6 meses a mais a um custo de administração local, a um custo de vigilância, que acarreta mais custo para aquela obra. Então, ter essa preocupação de ter um projeto confiável é, sem dúvida alguma, o caminho que nós temos que trilhar. Então, assim, a modelagem, né, você ter clareza, realmente ter maior confiabilidade na execução daquele projeto, é, sem dúvida alguma, um cenário que o poder público tem que buscar. Nós temos N dificuldades, tá certo? Burocracia, rotatividade de profissionais, mas nós não podemos deixar de perseguir esse cenário, né? Eu morava no Gran Parque, o Gran Parque caiu. Lá tinha um belíssimo projeto do nosso professor Carlos Augusto, um belíssimo projeto de concreto protendido. Só que ele foi executado de forma equivocada, né? Nós sabemos o quanto é delicado você executar uma laje protendida. Errou na execução, lá literalmente caiu a casa. Errou no projeto aqui, acarreta em mais custo, em mais tempo. Então, às vezes, eu até tenho levado algumas lideranças, alguns vereadores, para conhecer o nosso departamento de projeto. Porque é legítimo um líder comunitário, um morador, um vereador, falar, poxa, eu quero aquela escola para a minha comunidade e eu preciso que aquela escola seja construída rápida. Aí quando eu falo assim que vai levar 6 meses para fazer um projeto, aí ele fala, pô, 6 meses para fazer o projeto? Eu falei, porque se eu fizer em 3 meses, eu vou levar 2 anos para fazer a obra de tanto problema que vai dar. É melhor eu fazer 6 meses de projeto e executar a obra em 1 ano. Então, assim, é importante que essa concepção, a grande maioria hoje já vem incorporando isso, é importante que as pessoas tenham clareza da relevância e do acerto que é você ter um projeto executivo, com uma planilha precisa, com seus quantitativos precisos. Hoje, o aditamento de 25% não era como era 5, 6 anos atrás, que você fazia o encontro de contas, você fazia lá um aditamento de 40%, fazia um acréscimo de 40%, um decréscimo de 20% e dava um aditivo de 20%. Hoje não é mais assim não, é por item. Então, às vezes, um erro grotesco de projeto inviabiliza a obra, ou aquele contrato. Você tem que encerrar o contrato e fazer uma nova licitação, porque o aditamento não possibilita o acréscimo ou decréscimo de quantitativos. Então, assim, isso, sem dúvida alguma, por isso que eu parabenizo o Anderson, parabenizo todos os vereadores, para trazer essa discussão para essa casa, tá certo? Isso, ou iniciativas como essa, geram economia para o erário público, geram celeridade na execução de obras, geram qualidade na execução de obras. Então, assim, nós precisamos ter o respaldo da sociedade, porque, às vezes,
eu preciso contratar ou comprar um sistema que é caro, mas que é um investimento. Se eu gasto lá 100, 200, 300 mil no software e economizo 1 milhão na obra, eu estou fazendo um investimento que está gerando economia. Mas a sociedade tem que compreender isso. E são iniciativas como essa que fazem, sem dúvida alguma, a sociedade incorporar esse conceito. Parabéns. E, sem dúvida alguma, é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Agradecer mais uma vez, ricamente, a presença e o debate do prefeito em exercício Sérgio de Sá, registrar a presença do Tuquinho Tunem e presidente da comunidade São Pedro I, Ceará, Expedito, Ceará. E vamos para a esplanada, pode ficar à vontade aí, o nosso primeiro inscrito, Marcos Martins, como cidadão aí da cidade de Vitória. Alô, opa, boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente aí a oportunidade de estar aqui falando para esse grupo tão seleto aí, num tema tão importante. Agradecer as palavras do embaixador, do vereador Max, e sintam-se todos cumprimentados. Flávio, parabéns. Tiago, eu acho que isso é um pouquinho da amostra do que um ambiente de tecnologia, né, pode mostrar e trazer para a cidade, colaborar de uma maneira pontual, né, não minimizando as ações e o projeto do Flávio, mas nós temos grandes valores aqui dentro do município, que isso pode transformar assim, exponencialmente se nós tivermos aí um ambiente propício para o desenvolvimento, né, da cidade. E hoje é muito difícil a gente falar em desenvolvimento de uma cidade sem a gente falar de tecnologia, né? Virou commodity para falar em todo o discurso, né? Tecnologia, inovação, disruptura. E foi citado um contexto sobre a questão do parque tecnológico. Eu acredito que para o Centro de Inovação, Flávio, vai ser muito proveitoso e qualquer outra atitude em prol desse sentido aí. Então fica um papel para a governança do parque adotar isso. E venho aqui só lembrar aos vereadores, né, da importância dessa discussão do PDU, vereador Davi, e do tempo que foi levado essa discussão dentro do Conselho do PDU, os profissionais e as pessoas que fizeram parte dessa discussão, o encontro da cidade, que também foi votado de maneira brilhante, e esse posicionamento que encontra-se hoje aqui na casa e vai ser votado, acredito que o vereador vai falar um pouco desse cronograma aí, bastante importante. E eu, como vários representantes aí da sociedade civil, nós estamos vigilantes nesse sentido e nos sentimos curadores desse contexto. A gente acredita que Vitória não está precisando mais de prédios para moradias, principalmente naquela região ali. É o que nós acreditamos e que nós constatamos hoje em uma infinidade de imóveis desocupados, as construtoras com dificuldade de realizar negócios pelo momento econômico e também existe uma disponibilidade muito grande. E nós estamos falando sobre a mudança da matriz, a possibilidade da mudança da matriz econômica da cidade. Vitória não pode errar. Se Vila Velha errar, se a Serra errar, nós temos mais espaços lá. Vitória não tem mais um espaço como esse. Então eu acredito que nós não precisamos mais do mesmo, principalmente para aquela região ali que precisa ser habitada e temos condição de fazer a diferença para a cidade de Vitória. Lembrando que o Parque Tecnológico, a zona do Parque Tecnológico, é um assunto diferente do PDU. A gente tem que procurar desmembrar esse assunto. E quando se fala naquela ocupação, a gente também tem que levar em consideração mobilidade urbana, né? E segurança pública, todo o contexto que uma região como aquela vai precisar. A gente não transformar, talvez, aquela área como uma praia do Canto, que hoje carece de alguns equipamentos públicos, né, e uma qualidade de vida melhor ali para aqueles moradores. Né? Então, acredito que a Enseada do Soá está passando por isso, e a gente acredita muito. Estamos com um grupo focal para analisar, estamos dispostos a ouvir todas as iniciativas e propostas diferentes do que está posicionado hoje no Conselho, na minuta do Conselho, definido pelo Conselho, pelo encontro da cidade, e para enriquecer essa discussão. O que a gente não pode é sufocar a vontade de Vitória e todo o potencial que nós temos aí para que a gente possa evoluir e transformar a Vitória aí, talvez, em uma grande referência aí no Brasil e no mundo da tecnologia. Obrigado pela atenção. Agradeço o Marcos Martins. Franqueada a palavra, Franco Machado, da FINDES.
Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui ao senador Wanderson, que está ouvindo, que tem sempre capitaneado, né, os desenvolvimentos aqui acerca não só do parque que eu acompanho mais, mas do setor de ciência e tecnologia. Em primeiro lugar, eu estava conversando com o Flávio aqui agora e perguntando para ele, né, o projeto dele foi apoiado pelo edital Tecnova, né, que é um dinheiro público estadual e federal. Né, além dele, foram 39 projetos. E eu perguntei a ele aqui, Flávio, se você não tivesse tido esse apoio, seria possível ter feito esse software? E a resposta negativa, né? Então, assim, porque às vezes eu estou perguntando isso porque às vezes as pessoas acham, pô, mas que estranho o governo se envolver no financiamento de um projeto de tecnologia com uma empresa privada, né, que vai explorar esse recurso. E eu sempre uso, para defender esse argumento, eu sempre uso um livro que chama O Estado Empreendedor, da Mariane Mazzucato, onde ela faz um estudo interessante. Ela usa, ela pega o iPhone e analisa todas as tecnologias que tem ali no iPhone e de onde vieram os recursos para bancar o desenvolvimento dessas tecnologias no seu princípio, né? Então, ela mostra lá que, por exemplo, o chip que tem em todos os computadores e todos os celulares é um desenvolvimento bancado pelo governo americano. A memória também. A tela plana que a gente vê as coisas na telinha do celular também. O touchscreen que a gente usa também. O GPS que tem dentro do telefone, que dá a localização dele, também é um investimento feito pelo governo americano para empresas americanas. A internet em si é uma tecnologia que foi bancada a fundo perdido pelo governo americano, inicialmente para pesquisas, como o Flávio comentou, a área militar, que eles fazem muita pesquisa lá para a área militar, encomendas de uso militar, que depois viram uso civil e transformam aquele país na potência tecnológica que ele é, né? Então, assim, o mundo inteiro apoia o desenvolvimento de tecnologias por empresas privadas, o governo ajuda as empresas privadas a se desenvolverem, tanto as empresas individualmente quanto o ecossistema, que é o que a gente está buscando aqui, o apoio da Prefeitura de Vitória, no caso do Parque Tecnológico, né? Eu sou representante da FINDES, sou diretor lá da FINDES e presido o Conselho de Inovação e Política Industrial, o Comptec, e posso dizer aqui em nome da FINDES que a Federação das Indústrias apoia o uso exclusivo do Parque Tecnológico por empresas. Essa é uma deliberação feita no Conselho de Representantes da Federação das Indústrias e também é o que vem deliberado no PDU, se eu não me engano, né? O PDU definiu que o Parque Tecnológico é uma área, a área da zona do Parque Tecnológico é para uso exclusivo por empresas. E a gente espera que essa Câmara ratifique essa posição do PDU pela qual a cidade optou. Não foi só a Federação das Indústrias, foi a cidade inteira, através de 2 anos de debates aí durante o PDU, né? Essa é a nossa expectativa com relação a isso e com relação à postura dos nossos vereadores. Inclusive, é interessante citar que o próprio Sindicato das Empresas de Construção Civil votou a favor da exclusividade para empresas dentro da área do parque. E por que eles são a favor? Porque eles querem ter oportunidade de construir residências na parte externa do parque, né? Isso vai totalmente em linha com os interesses da população da região, porque às vezes você tem um cidadão lá que tem um terreninho lá, pequenininho, às vezes nem tem uma casa naquele terreno, e esse terreno pode ser, às vezes, trocado por um apartamento que vai ser construído num prédio ali que vai ocupar a parte daquele terreno dele. Então, a população da região vai ter oportunidade de capitalizar os seus bens, os seus terrenos, e de repente transformar uma casa em 2, 3, 4 apartamentos, onde ele vai vivendo dentro daquele apartamento numa condição de vida, às vezes, melhor do que está hoje. Então, o Parque Tecnológico, a área do parque exclusiva para empresas, vai dar a chance da população local a ter essa aspiração de repente, melhorar de vida. Ao passo que, se a gente colocar, né, como alguns proprietários estão querendo fazer, que é algo de interesse exclusivo dos proprietários, que é o uso misto da área do parque,
Isso só atende os interesses dos proprietários. E a população local vai ficar assistindo as residências e os prédios residenciais sendo construídos dentro da área do parque e não vai poder ter benefício nenhum com isso. Né? E ainda vai, talvez, ter problemas de trânsito, que normalmente vem com uma ocupação dessa. Né? Isso é inevitável. De um jeito ou de outro, vai ter, talvez vai piorar o trânsito e outras coisas lá. Mas, assim, eu queria dizer, expor essa posição da Federação das Indústrias e da importância que áreas como essa do Parque Tecnológico têm para que a gente, e a participação da Prefeitura, é importante o prefeito exercício estar aqui hoje, a gente agradece, e fico muito feliz com isso, e a Câmara dos Vereadores também ter essa posição de, junto com a iniciativa privada e junto com a sociedade em geral, trabalhar para que a gente tenha um parque tecnológico dentro da cidade da Vitória, para que a gente não vire uma cidade dormitório, né, que é o risco que a gente acha que a gente corre hoje. Obrigado. Agradecer aí ao Franco Machado. Com a palavra, Fábio Oliveira, presidente da Tec Vitória. Bom, boa tarde a todos aí. Obrigado, vereador Anderson. Queria também saudar a todos aí na casa. Eu vou fazer um comentário breve, complementando os meus colegas aqui, representando esse ecossistema de inovação. Aí queria pedir a atenção da casa, dos vereadores presentes, para o seguinte: eu estou lidando com as startups, as empresas que estão nascendo. Sou empreendedor e a gente está empreendendo agora a Tec Vitória, né, que durante muito tempo contou com o apoio da Prefeitura via CDV, hoje não mais, mas a gente conseguiu restabelecer a incubadora. Eu convido vocês a conhecerem o que está sendo feito lá, né, e é importante dizer isso, não por vestir a bandeira da Tec Vitória, né, mas assim, porque é a maior incubadora de empresas do Estado e, como o próprio embaixador disse, ela tem uma importância grande nesse ecossistema. Né? A gente teve empresas já que hoje trazem ganhos para o Estado, como o PicPay e outras empresas. Então, assim, hoje a gente tem a Tec Vitória quase 100% lotada de empresas incubadas, né, rodando com recursos próprios. E, assim, falando em nome dessa comunidade, eu queria chamar a atenção para um movimento que já está acontecendo. Né? A gente hoje vê IFES, Fábrica de Ideias, Tec Vitória, FINDES, UFES, se alinhando na mesma direção. Né? Isso é o ecossistema se movimentando enquanto o parque tecnológico não sai. Né? O ecossistema não vai esperar necessariamente o parque tecnológico, mas as empresas precisam de uma destinação. Se o parque sair, eu tenho, por exemplo, empreendedores hoje lá, mexendo com biotecnologia, precisam de espaço, precisam de laboratórios, precisam de recursos. Né? Se a gente vai no nosso vizinho Rio de Janeiro, a gente vê parques lá, como o da UFRJ, que realiza um monte de coisas, e a gente aqui está há 30 anos discutindo o parque tecnológico. Então, assim, eu humildemente me coloco na situação de vocês, que são quem presidem a casa, né? E para que a gente não comprometa o futuro da inovação e tecnologia no Estado. Porque os empreendedores de hoje, como os de ontem, se não encontrarem espaços aqui, vão procurar em outro lugar. Vão para Rio de Janeiro, vão para São Paulo, vão para outros locais, enquanto a gente está discutindo se é misto ou não. A gente deveria estar discutindo que modelo de gestão, que empresas âncoras, que coisas interessantes a gente vai ter no parque tecnológico. Então, assim, tem gente fazendo com muito pouco esforços, como o Marcos aqui, como a gente na Tec Vitória, sem nenhum recurso, torno a dizer, e enquanto a gente perde tempo e gasta energia numa discussão que não deveria ser a principal, mas hoje é. Né? Então, eu deixo a minha posição aqui como presidente da Tec Vitória, que é a maior incubadora hoje do Estado, é o local no Espírito Santo hoje que reúne o maior número de empresas e startups. Então, eu convido vocês a visitarem lá, mas, assim, deixo a minha posição clara de que o parque precisa sair e que, com certeza, a vocação dele tem que ser voltada para empresas, para tecnologia, e qualquer coisa que comprometa isso não faz sentido. Né? Então, eu
Eu falo em nome das empresas incubadas hoje na Tec Vitória, né, e da comunidade que a gente tem ali ao entorno disso. Todos os dias tem empreendedores batendo na porta da Tec Vitória para apresentar projetos. E a gente não tem necessariamente espaço e estrutura para atender a todos. Dentro do Parque Tecnológico era o local para a gente fazer isso. E tudo isso que a gente está discutindo só faz sentido se surgirem negócios, empreendedores, inovações. Então, eu reafirmo na casa o sentido real do Parque Tecnológico, que é atender a essa demanda. Okay? Obrigado. Ficou muito claro para todos a sua afirmação, Fábio. Passar a palavra para o nosso vice-líder do governo, do prefeito em exercício, Serra de Sá, Davi Eu sou Ismael. líder em exercício do prefeito em exercício. Queria só perguntar, os 3 moram em Vitória? Residem e domiciliam aqui? Não, domicílio hoje. Eu, nos últimos 4 anos, eu resido num bairro chamado Hélio Ferraz, na divisa de Vitória, mas hoje eu tenho 2 empresas implantadas na cidade de Vitória e vivo em Vitória. Um pouquinho mais para lá do que na divisa. Está lá na BR, indo para Manguinhos. Sinta-se convidado a ir lá na minha humilde residência, fica talvez 30, 40 metros da divisa de Vitória. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que teve nem comecei a falar, mas vamos lá. O antigo Habib's, aqui, que funcionava ali em cima, fica em Vitória ou fica na Serra? Ali fica em Vitória. Obrigado. Bom, dizer, vereador Anderson Marinho, que é com muita alegria que eu recebo, ao mesmo tempo, preocupação, mas é com muita alegria que eu recebo a tarefa de conduzir e liderar as discussões do Plano Diretor Urbano da cidade de Vitória. Dizer que afirmações tais como a da supremacia do encontro da cidade merece uma melhor reflexão. 120 pessoas, 80 delas cargos comissionados da Prefeitura de Vitória, não representam e estão muito distantes de representar o que a cidade de Vitória pensa. O texto irá ser levado à população para ser ratificado. A avaliação que eu tenho é que o texto é muito bom, mas que merece ajustes em várias coisas. Aí eu passo a dar a opinião Davi Ismael. Não falo pelo Anderson, não falo pelo Kleber, não falo por ninguém. Falo Davi Ismael. E a beleza do PDU é que não importa nem o que o vereador Davi Ismael pensa, apesar de eu não ter nenhuma dificuldade de verbalizar. Porque é um projeto que, na forma do encontro da cidade, ele é a principal peça construída pela população. Aquele princípio da contribuição da gestão democrática da cidade, um projeto de lei que vem das entranhas do povo, vem sendo erguido. Não cabe nem um vereador apresentar uma proposta se não tiver, na minha forma de enxergar, quem solicitou, para que a gente também afaste interesses econômicos. Acho que há outros problemas, erros conceituais na análise do urbanismo. Quando a gente fala que residencial vai gerar um tráfego ainda maior de carros, é o contrário. A partir do momento que são moradias, o tráfego, a mobilidade é muito melhor. A gente tem um bairro Enseada do Suá, e, para ser claro, o Senai não perguntou à comunidade de forma muito clara se deveria ir para lá, porque talvez ele estaria muito melhor instalado se fosse lá no Parque Tecnológico ou nas proximidades. Teve uma audiência pública sobre os impactos, mas não sobre a instalação, que são duas coisas diferentes. A instalação era permitida e, obviamente, veio obedecendo o rigor da lei. Teve uma audiência pública para discutir o impacto da vinda, mas não a instalação dele, porque a lei já permitia. Uma lei de 2006 que a gente vai ter oportunidade de revisar agora. Uma lei que permitiu, Serginha da Enseada do Suá também, agora não mais, voltou para a Enseada, está na Mar da Praia, enquanto ele recebe a liberação para voltar lá para o Gran Parque. Um bairro que foi desfacelado por uma regra chamada Plano Diretor Urbano. Um bairro que não tem moradores e não tem o problema de querer equipamentos públicos, que esse não é nosso pleito também, enquanto moradores, mas nosso pleito é mobilidade.
Um bairro paralisado às 6 horas da tarde. Parado. Por quê? O problema que nós temos em Vitória, constatado não pelo Davi, pelo Instituto João de Santos Neves, que passou por aqui e fez a apresentação do governo do Estado, é que há uma grave crise habitacional no município de Vitória, facilmente constatada pelo seu problema de mobilidade urbana nas saídas de Vitória às 6 horas da tarde. Fernando Ferrari, Norte e Sul, primeira, segunda, terceira ponte. É facilmente constatado que as pessoas vêm para Vitória e vão embora de Vitória, razão pela qual fiz a pergunta, tomei liberdade de fazer a pergunta para vocês onde moravam. Porque nós temos, eu individualmente, tenho inúmeros amigos que optaram por morar em Laranjeiras, Itaparica e Campo Grande. E a gente precisa repensar essa cidade como um todo. Precisamos repensar do ponto de vista orçamentário, obviamente. Chega somente de viver das poluidoras. Precisamos apresentar essa alternativa e vai além do debate do Parque Tecnológico, a mudança de matriz orçamentária. Porque hoje eu tenho o Instituto do Remembramento na região da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio, uma vedação, o que impede uma recomposição orçamentária. Aí o Serginho vai falar que não é bem assim, e isso que é legal. O produto final disso tudo precisa ser e será o interesse coletivo da cidade de Vitória. Dado o horário, e não iremos exaurir o debate aqui, pelo contrário, é o início de um diálogo, iremos debater os temas, o PDU, como um todo, por solicitações da cidade de Vitória. Iremos com profundidade, inclusive mandei hoje um ofício para o IFES, se não foi agora, vai ao longo do final de tarde, convidando o IFES para fazer parte numa apresentação do cronograma, o primeiro momento de oitiva, na próxima segunda-feira, de 1 às 18 horas. Nós queremos ouvir o IFES, o que o IFES pensa e espera dos vereadores. E não só do ponto de vista da moralidade, porque eu acho que isso é obrigação. Falar que espera que o debate flua pelo interesse público, nada mais que obrigação. A gente quer ouvir mais, a gente quer aprofundar no conceito. Falar em recomposição da matriz orçamentária, de que forma? Como que isso vai se dar? Pelo fortalecimento do Parque Tecnológico, ótimo, acredito e defendo. Vai se dar pelo aumento do comércio e serviço, pela melhora de índices da Reta da Penha e da Leitão da Silva, entendendo que são grandes eixos viários e possibilitam uma diminuição do impacto na mobilidade. Legal, vamos debater isso tudo. Vamos debater isso tudo. Vocês serão convidados como protagonistas, até porque o protagonista é o povo. Nós organizaremos o diálogo. A Câmara de Vitória só tem esse papel, organizar o diálogo. Ela não é a agente de transformação, não. É o povo de Vitória, iremos idealizar. Por fim, deixar o pedido ao pessoal do Fábrica de Ideias. Sempre vejo aquele imóvel no cantinho onde funcionava o escritório, antigo escritório, defender que ali seja cedido para a DPCA, que fica ali do lado. Já fiz esse pedido, tentei fazer de novo, não consegui entrar na Fábrica de Ideias. Reiterei que eu tinha direito de entrar na Fábrica de Ideias, reitero aqui coisa que eu já falei, que fui vedado. E última coisa, fase de planejamento. Parabéns, Serginho. Inclusive, vou mandar segurar o cronograma, porque talvez é necessário adiar um pouco mais. Foi deixado claro aqui, e também concordo, que não podemos errar. Não podemos errar. Talvez o mês de março é um mês muito próximo. Concluído, Excelência. Quero agradecer aqui a todos, dizer que essa reunião ela foi estendida ao convite ao engenheiro eletricista Flávio Tongo e ao Tiago Ribeiro, ao prefeito em exercício Sérgio Sá. No momento ele era secretário de Habitação e Obras. Hoje, pela felicidade, tivemos a oportunidade de tê-lo também aqui como prefeito. E a todos aqueles que nos atenderam o convite, ao embaixador e presidente do CDV, Zé Vicente, agradecer ao Fábio Oliveira, ao Marcílio, Fábrica de Ideia, ao Franco Machado, Neida, André, Marcos e Tadeu. Dizer que teremos outras reuniões e possivelmente extraordinária, porque nosso tempo
já ultrapassou a 1 hora. Eu quero agradecer e dizer da elegância do vereador Leonil, que nos permitiu avançar da hora, e dizer também pelo esforço do vereador Denil Silva. Ele teve aqui, teve que sair também rapidamente, pelo esforço dele, e está de atestado. Então, quero agradecer a todos e meu muito obrigado, e ao prefeito em exercício, Sérgio de Sá, dizer da minha alegria e satisfação e honra em poder recebê-lo aqui nessa comissão tão importante que se está se debatendo na cidade. Davi, não temos dúvida da sua competência e está coordenando e está conduzindo esse processo. Sabemos da sua preocupação, Vossa Excelência tem conversado, é um tema muito difícil, porque é uma responsabilidade nossa aqui, não é um projeto que vai ser, que é aprovado e na outra semana tem que ser recebida emenda, é um projeto que tem que ficar assegurado por 10 anos, então é necessário muita tranquilidade e paciência, e nós acreditamos na sua liderança e competência nessa condução. E demais, convido aos senhores vereadores e presentes da cidade de Vitória, encerrada a reunião, convocando para a próxima, que ocorrerá no dia 6 de dezembro de 2017, às 14h30, caso tenha outra extraordinária, iremos passar para o SAC e para os demais vereadores que representa essa Câmara e representa essa tão competente Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos que nos acompanham pelo Instagram e pelo Facebook da cidade de Vitória e do Estado do Espírito Santo.